Excelente noite na paz e na graça do nosso Senhor. Como vocês estão se sentindo? Eu espero que esteja tudo jóia na sua casa e com a sua família. Eu sou muito grata a todas as vidas que estão inscritas e as que não estão, mas que acompanham e compartilham as nossas mensagens. Deus os abençoe. Vamos refletir o versículo 16 de Mateus 10. Abre aspas. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ponto, fecha aspas. Quando Jesus disse isso, o que ele estava querendo nos dizer? Se pegarmos Efésios 6,13, o apóstolo Paulo disse assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A nossa batalha neste mundo não é contra a carne e o sangue, é espiritual. Estamos lutando com algo maior do que nós. Assim como existe o exército do bem, também existe o exército maligno, que usará pessoas que amamos ou admiramos para tentar nos destruir. Por isso precisamos pedir a proteção de Deus antes de nos levantarmos da cama, pois o inimigo é sagaz. Ele sabe que somos o sal que dá sabor e alegria ao ambiente. Sendo assim, tentará nos desmotivar através de situações, usando pessoas que ainda são pobres do Espírito Santo para nos agredir com palavras ou atitudes. Mas quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, temos a luz que nos alerta dessas situações. Então seremos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Desde que o mundo existe, os desafios estão aí, mas a forma com que enfrentamos esses desafios faz toda a diferença. Quero fazer duas perguntas. Você depende da forma que os outros te tratam para se sentir bem? A atitude do outro influencia na forma que você age? Se as respostas dessas perguntas foram sim, você não está tendo autonomia pessoal. Está dependente do ambiente externo para se sentir bem ou mal, motivado ou não, entre outros. Em relação à atitude, se ela influencia, você só está replicando o que o outro faz. Exemplo, se te trata bem, você trata bem. Se te trata mal, você trata mal e assim por diante. Vou citar um exemplo aqui, o ambiente de trabalho, pois é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo depois da nossa casa, onde iremos encontrar diversos desafios. Pessoas que tentarão tirar nossa paz, outras irão abusar da posição e poder, outros irão nos perseguir e assim por diante. Mas é a nossa autonomia pessoal e o conhecimento em Deus que nos fará prudentes como as serpentes. Ou seja, nos direcionaremos a alguns de forma diplomática, sem ofender, sem humilhar, sem subestimar a capacidade, pois todos nós temos os dons que vêm do Espírito Santo. Infelizmente, os de alguns estão enterrados. Mas enfim, ser temente a Deus e cristão não significa ser calado, que não iremos falar com firmeza quando o assédio está em um nível acima do limite. As serpentes, quando muito provocadas, elas atacam. Assim somos nós cristãos. Iremos colocar o que está fora em seu devido lugar. Isso me lembra aquela famosa frase, abre aspas, mexe com quem está quieto, ponto, fecha aspas. Mas, diferente dessas pessoas, com autonomia pessoal e impondo respeito. Outros, nós só iremos dar o silêncio, pois o nosso desgaste não compensa. É como dar pérolas a porcos. As pombas, quando tocadas de um ambiente, voam em silêncio, não retribuem com a mesma atitude que receberam. Não só no ambiente de trabalho, mas em todos é preciso respeito, se alegrar com a alegria do outro, aprender a aplaudir o progresso alheio, entender que o conjunto faz mais barulho que a unidade, pois cada um tem sua função, onde cada qual fazendo a sua parte, o objetivo será alcançado com excelência. Eu gosto muito de uma frase que a pastora Cláudia Martins utiliza, abre aspas, não foi sorte, foi suorte.
Ponto, fecha aspas. Nós que não buscamos nos superar a cada dia para ver. Nada cai do céu ou acontece no acaso. Eu costumo dizer que a vida é como uma estação de trem. Nós nunca saberemos em qual ponto iremos parar ou voltar. Tem uma frase fantástica de William Henry Gates III ou III, mais conhecido como Bill Gates, o fundador da Microsoft, que diz assim, abre aspas, o sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas e as faz pensar que jamais irão cair. Ponto, fecha aspas. Pense nisso, fique com Deus, na paz e na graça do nosso Senhor. Hoje eu sou quem eu sou, pois sou